estruturar a sua vida dentro da palavra. Aí vem as falsas mentiras, aí vem as acusações. Essa pessoa está vulnerável, essa pessoa não crê na fidelidade de Deus. Mas creia no Senhor, creia que Jesus está aqui para te perdoar. Irmãos, não existe pecado que Jesus não perdoe. Não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não dê resultado. É para isso que Jesus foi crucificado, irmãos. E a liberdade que você tem hoje é para glorificar o nome de Jesus. Você pode estar onde for, você pode adorar o Senhor pela salvação. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, através da sua graça, tem me feito compreender muito acerca dessa misericórdia que é o perdão de Deus. Quando tudo parece que na vida da gente está perdido, Deus mostra uma saída. Irmãos, é claro que estamos falando aqui de erros, de pecados entre nós e Deus, quando compromete, dependendo de outra pessoa, dependendo da situação, nós temos que procurar o pastor, ou temos que procurar um irmão, ou temos que chegar em uma pessoa que nós estamos agredidos e feridos por essa pessoa e falar: olha, eu estou magoado com você, eu estou triste, meu coração está assim. Irmãos, eu sei que não é fácil pedir perdão, mas o mais difícil é perdoar. Mas a graça de Deus é abundante para nos ajudar nesse tocante. A graça de Deus é poderosa para nos ajudar. Isso me traz à mente um fato muito interessante. Eu vivi um lar em que meus pais foram separados, e eu vivi de casa em casa até os meus 8 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade. Aos 9 anos de idade eu retornei para junto do meu pai e minha mãe eram separados. E na minha infância eu vi algumas cenas que eu não conseguia aceitar, que eram momentos assim muito dilacerados. Meu pai e minha mãe brigavam, eu via sangue, minha mãe ela tinha um problema mental, e infelizmente eu e meu irmão vivemos em um lar totalmente destruído. Minha mãe, com esse problema mental, ela corria de faca atrás do meu irmão, e nós começamos a ficar divididos dentro da casa. A gente era muito pequeno, não compreendia, não entendia, e os anos foram se passando. Quando eu cheguei aos 14 anos de idade, eu tinha um desejo, naquela época, de tirar a vida do meu pai, tirar a minha vida, e eu não entendia. Foi quando uma senhora começou a evangelizar, começou a falar do amor de Deus e Jesus, começou a me transformar, começou a me mostrar que existia esperança na sua graça, começou a mostrar que podia reverter, e me converti. Meu pai não entendia, se voltou contra mim na época, mas fiquei firme nos pés do Senhor. Ele morreu faz pouco tempo de câncer, mas Jesus nos salvou. Foi uma obra maravilhosa, alguns meses antes dele partir para a eternidade. E mesmo como crente, irmãos, aquela mágoa continuou aí dentro de mim, e eu senti uma determinada revolta em relação ao meu pai, mas eu sempre fui de orar e falar: Senhor, eu não aceito isso, porque como teu servo, eu sei que essa mágoa tem que sair do meu coração. Eu sou teu servo, eu sou jovem, mas eu preciso que o Senhor tire isso do meu coração. E eu fui orando 1 ano, eu fui orando 2 anos, eu fui orando 3 anos, eu fui jejuando, eu não aceitava, aquilo era contrário. A palavra de Deus diz que nós temos que viver em amor e em união, isso era contrário. Embora meu pai fosse ímpio, eu não aceitava. Irmãos, quem disse que clamar a Deus, Deus não responde. Aí um determinado dia bem interessante, estávamos na casa de um amigo, e os jovens se reuniam todos lá depois do culto, né?
Nós íamos tomar umas pipocas, comer uma coxinha, alguma coisa. E eu entrei no banheiro. E de repente eu comecei a chorar e senti a presença do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me falou por que eu sentia rancor do meu pai. E falou muito claro: quando você tinha 5 anos, no momento que você mais precisava do seu pai, você foi tirado. Irmãos, naquele momento eu perdoei. Eu senti a graça de Deus, eu senti novamente o amor de Deus invadindo. Eu consegui perdoar meu pai e viver a graça de Deus na minha vida. Mas uma coisa que eu fiz foi não desanimar. Se você tem uma mágoa em seu coração, você tem que perseverar, porque Jesus defende a sua causa e te ajuda. Irmãos, o que nós queremos ilustrar com tudo isso? Primeiro, você tem que ter fé em Deus, a sua fé que justifica. Segundo, Jesus te perdoa, ninguém tem o direito de te acusar. Terceiro, o perdão de Deus é para a sua vida e para a vida do próximo, do seu irmão. Então você tem que dar este perdão. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria que você refletisse. Talvez você tenha dificuldade. Feche seu olho, vamos orar. Você talvez tenha dificuldade de perdoar e se sentir perdoado. Olha, apegue-se à palavra de Deus que diz que Jesus te perdoa. Eu não sei o que te prende, eu não conheço a sua vida, eu não sei, essa palavra não é para ser emotiva, não é para fazer você chorar. Eu gostaria que você fosse racional numa hora dessa e pensasse na palavra de Deus, o que Jesus pode fazer por você. Talvez seu coração está magoado e as bênçãos de Deus estão sendo retidas porque você não consegue dar perdão. Eu gostaria de orar por você neste momento. Irmãos, quando falamos orar neste momento, não é vergonhoso vir à frente e orar. Se você quiser ficar aí, pode ficar. Mas nós vamos orar. Talvez você sente algo que está aprisionando. Um filho talvez que não tem conseguido conversar com o pai. Existe reconciliação. Talvez o esposo magoou a esposa está muito magoada. Mas Deus é presente, o Espírito de Deus que vive na sua vida e vive na vida da outra pessoa. Não pode ficar brigando entre si, porque ele ocupa o mesmo coração. Pai, se o seu coração está cheio de ódio, de mágoa em relação ao seu filho, o Espírito de Deus habita na sua vida e na vida dele. Então deve-se haver um conserto. Eu gostaria de interceder por você neste momento. Você que se sente aprisionado, desde que seja algo que não escandalize a igreja, eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. E declarar a bênção do Senhor segundo a palavra de Deus. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, ó Deus, nós te agradecemos por este momento, ó Pai. E nós não sabemos, ó Deus, as pessoas que estão necessitadas desta noite, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe da pessoa que necessita do teu perdão, de sentir a liberdade, Senhor. O Senhor sabe do casal que precisa da tua presença, Jesus. Do pai de família que está enfrentando dificuldades com seus filhos, os seus filhos com seus pais. Meu Deus, o Senhor sabe da ferida, Deus, aberta. Mas Deus, a tua palavra diz, segundo a tua palavra, que o Senhor é quem justifica, é quem perdoa, é quem liberta, é quem cura, é quem dá vida, é quem dá salvação, é quem dá restauração, é quem dá proteção, Senhor. A tua palavra também afirma, Deus, que quando nós te clamarmos, quando nós nos humilharmos diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos ouve nos altos céus.
A Bíblia diz que o Senhor se curva para ver o que se passa no nosso meio, diante de um clamor